Oi, eu sou a doutora Lídia Marim, pediatra e neonatologista, e sou professora no Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, o sono do recém-nascido. Quais são as necessidades fundamentais para o crescimento e desenvolvimento de uma criança? O cuidado, o afeto, o amor dos pais, uma alimentação adequada e um sono adequado. E esse assunto ele acaba sendo negligenciado nas consultas com o pediatra e no dia a dia da correria dos cuidados com o bebê. E faz mal o bebê não dormir bem? Faz. O bebê precisa de um sono adequado. Para quê? Ele precisa para o desenvolvimento cognitivo dele, a aprendizagem, a consolidação da memória, o funcionamento cerebral do bebê precisam de um sono adequado. O bebê durante a noite ele precisa armazenar tudo o que ele aprendeu durante o dia. Além disso, um sono adequado regula o humor desse bebê. E não só do bebê, da mãe também. Ela também precisa de umas horas de sono para se recompor para o dia seguinte. Isso influencia na atenção, no comportamento. No dia seguinte, mãe e bebês ficam mais irritados, mais agressivos, tem mais discussões, mais birras, né? E também para a saúde dessa criança. Quando você tem um sono inadequado, o que pode acontecer? Você pode ter mais chance de obesidade, altera o metabolismo do corpo, diminui a imunidade, você pega mais doenças, aumenta os acidentes porque você fica mais desatento. Tem trabalhos provando isso, que a menor duração de sono nos primeiros 3 anos de vida está associada a quê? A bebês no futuro com mais diagnóstico de hiperatividade e impulsividade e também a menor performance cognitiva nos testes de desenvolvimento com 6 anos de idade. Já pararam para pensar nisso? Um bebê que dorme mal nos primeiros 3 anos de vida, quando ele faz testes de desenvolvimento aos 6 anos, ele pode ter um pior desempenho. Então, mamãe, papai, pensem nisso, nessa janela de oportunidades. Não obter um sono suficiente na primeira infância pode sim ter consequências para o resto da vida do seu bebê. Então vamos lá, como é o sono de um bebê? Na verdade, o bebê não tem dia nem noite. O bebê ele tem ciclos de 3 em 3 horas. Como é que é a vida do bebê? O bebê está dormindo, aí ele acorda, chora, mama, faz cocô, troca a fralda e dorme de novo. Daí 3 horas ele repete esse ciclo, acorda, mama, chora, faz cocô, troca a fralda e dorme novamente. Então o bebê não tem o que é dia e o que é noite, ele tem ciclos de 3 em 3 horas. E os bebês dormem muito, eles chegam a dormir 20 horas por dia. As 4, 5, 6 horas que eles estão despertos é justamente para mamar, tomar um banho e fazer as necessidades dele, tá? Bom, e o que mais que a gente sabe sobre o sono do bebê? A gente sabe que eles invertem o dia pela noite. É muito comum eu chegar lá na maternidade, na primeira noite do bebê e perguntar: e aí, mãe, como foi, né, a primeira noite do bebê? E a resposta é sempre unânime: doutora, tá trocando o dia pela noite. Mas vamos pensar um pouquinho. Dentro da barriga, não sei se você se lembra, qual era o horário que o bebê dormia melhor? De dia. De noite, dentro da barriga, geralmente o bebê mexia mais, não era isso? Então, na verdade, ele não está invertendo dia pela noite. Ele está mantendo o padrão dele, de ficar um pouco mais desperto durante a noite e depois dormir um pouco mais durante o dia. Ele vai precisar de um tempo, depois que nasce, para entender o que é dia e o que é noite, já que ele não sabe o que é isso. E como nós, pais, com a ajuda do pediatra, podemos ajudar esse bebê a desenvolver um bom padrão de sono desde o começo? Então é essa a pergunta que vocês pais precisam fazer. Como eu posso ajudar o sono do meu filho, do meu bebê? Então aqui é uma palavrinha muito importante, vocês precisam ensinar o bebê a dormir. Nós não vamos ensinar o bebê a falar, a comer, a andar, a escrever, a fazer conta.
Ele não nasce aprendendo, já sabendo dormir. Ele precisa aprender a dormir. Dormir bem ou dormir mal não é uma característica que vem de fábrica. Às vezes a mãe fala, nossa, o meu filho tem a cor do cabelo, o cabelo mais moreno, ele tem o olho preto e ele dorme mal. Isso não é uma característica, não veio de fábrica com o bebê. É uma coisa que a gente precisa ensinar esse bebê a fazer, tá? Vamos fazer um exemplo bobo, só para vocês entenderem. Se eu pegar o meu bebê no colo a vida toda e nunca colocar ele no chão, deixar para colocar ele no chão pela primeira vez com 2 anos, ele vai levantar e sair andando? Não vai. Por quê? Ele não aprendeu a andar. Então a gente precisa fazer esse processo também. Andar, gente, não é pôr um pé na frente do outro. É todo um processo que me leva um dia a pôr um pé na frente do outro, sem nem pensar, e andar. Então dormir não é simplesmente fechar o olho. É todo um processo que me leva a aprender todo esse processo de desligamento para que eu feche o olho e durma. Então, por que os pais teimam em fazer a criança dormir? O pai ensina, o pai faz a criança dormir, ele balança no colo até que ela durma, ele balança no carrinho até que ela durma, ele coloca no peito, a mãe põe no peito para mamar até que ela durma. Ele está perdendo a oportunidade de ensinar a criança a dormir. Então, dentro desse ensinamento de como fazer a criança dormir, a gente tem que dividir por fases. Então, o bebê acaba de nascer, no primeiro mês de vida, não é hora de ensinar. Quem manda em casa, gente, quando o bebê acabou de nascer, é o bebê. É simples assim. O bebê acorda, a mãe acorda. O bebê dorme, a mãe dorme. Não adianta querer mandar neste bebê. Vocês vão simplesmente bater de frente com o bebê e não vão chegar a lugar nenhum. Então, no primeiro mês de vida, quem manda em casa é o bebê. É quase como se fosse uma operação guerra, meio que salve-se quem puder. Mas isso não pode ser para frente, não pode continuar. Nesse primeiro mês de vida, a mãe põe o bebê no peito, o bebê dorme. Sabe o que ela faz? Ela até prende a respiração, tira o bebê devagarzinho, coloca no berço e fica aliviada que ele dormiu. Não tem problema, nós estamos no início da vida desse bebê. Então, tudo bem eu fazer ele dormir no meu peito, mas depois a gente tem que mudar de fase. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar o bebê a aprender a dormir? Vamos lá! Durante o dia, primeiro, não deixe o bebê dormir por mais de 3 horas consecutivas durante o dia. Então, durante o dia se tira pequenas sonecas. À noite é que a gente dorme um período mais prolongado. Além disso, durante o dia é importante deixar o quarto mais claro, com a luz natural. Se eu fecho a porta do quarto, escureço aquele quarto, não faço barulho, o que o bebê entendeu? Que está de noite. Não pode. Então o bebê durante o dia tem que ficar com a luz natural. Claro, nós vamos quebrar um pouquinho aquela luminosidade, mas nós não vamos escurecer o quarto e deixar totalmente no escuro durante o dia. Além disso, os ruídos da casa durante o dia eles devem continuar normalmente. Então não podemos fazer silêncio porque tem um bebê dormindo. A televisão vai ficar ligada normalmente, o irmãozinho pode brincar normalmente, a panela na cozinha vai bater normalmente. Não podemos deixar a casa em silêncio porque tem um bebê dormindo. Então durante o dia a rotina da casa deve continuar. Agora durante a noite nós vamos fazer o contrário. Nós vamos escurecer esse ambiente, vamos deixar realmente o quartinho escuro, deixar aceso só uma luzinha para o bebê para a mãe quando for amamentar, não tropeçar nas coisas. Então uma luzinha noturna bem discreta, mas o ambiente tem que estar escurecido. Nós vamos colocar o bebê no berço quando ele estiver sonolento, mas acordado. Isso é muito importante. A última lembrança dele antes de dormir deve ser do berço e não sua, porque você não vai estar lá quando ele acordar. Por isso que ele precisa ir para o berço, para a cama, acordado, sonolento, mais para lá do que para cá, mas ainda acordado. O bebê ele deve aprender a dormir sozinho. Não podemos fazer este bebê dormir. E se ele chorar, fizer confusão, o que eu faço? Pega ele no colo,
balanço, acaricio esse bebê, acalmo esse bebê. Mas quando ele acalmar, eu coloco ele novamente no berço, antes que ele adormeça, tá? E se ele acordar no meio da noite, o que vai acontecer com certeza, porque nós estamos falando de um recém-nascido, nós vamos fazer mamadas noturnas breves e tediosas. Então eu brinco com a mãe que de madrugada a mãe finge que está dormindo, só o peito é que acorda. Então ela vai lá, tira o bebê para dar mamar, não conversa, não canta, não acende a luz, nem interage com aquele bebê. Ela finge que ela está dormindo, que só o peito acordou. Dá o mamar pro bebê e volta pro berço. Ah, ele está acordado, deixa ele quietinho no berço. Chorou? Pega no colo, acalma. Acalmou? Põe no berço. Evita fazer este bebê dormir, tá? E como que eu posso colocar esse bebê para dormir? Uma boa dica é aquela da vovó, lembra de antigamente? Aquele casulinho, aquele charutinho. Então os bebês eles gostam de ficar enroladinhos, tá? Por que eles gostam de ficar enroladinhos? Isso oferece segurança. Lembra a situação dele do útero, em que ele ficava todo apertadinho lá. Então o bebê se sente mais seguro. Aumenta o tempo de sono contínuo dele. Então diminui os despertares do bebê, o fato dele estar enroladinho. E se ele acordar, facilita ele voltar a dormir. Porque pensa bem, o bebê está solto, aí ele acorda, aí ele desencadeia aquele reflexo de Moro, que é aquele assustado do bebê que ele bate os bracinhos. Aí ele faz assim, desperta, e ele não consegue voltar a dormir sozinho. Se ele está enroladinho, ele acorda, abre o olhinho, olha para um lado, olha para o outro e volta a dormir mais facilmente quando ele está enroladinho no charutinho ou no casulo, tá? E o charutinho tem que ser bem firmezinho mesmo, tá? Para ele se sentir seguro. Agora, eu não estou falando, gente, para deixar o bebê enroladinho no charutinho o dia todo. Claro que não. Nós vamos deixar esse bebê livre durante o dia para aprender a mexer os bracinhos, para estimular, para se desenvolver. Quando o bebê estiver dormindo ou chorando, é que nós vamos enrolar ele. Agora, cuidado com o calor, né? Nós moramos numa cidade quente, então nós vamos ter que fazer como? Muitas vezes vamos ter que colocar o bebê só de fralda dentro do charutinho. Vamos enrolar ele com mantinha de algodão, de malha. Não dá para enrolar com uma mantinha de plush ou alguma coisa mais pesada. Se precisar, eu ligo um ar-condicionado, ligo um ventilador para o quarto ficar mais fresco, porque senão o bebê vai ficar super aquecido e isso não é bom para o bebê também, tá? Até quando que nós vamos colocar o bebê enroladinho no charutinho? Até 3 meses. A gente brinca que a gravidez, ela dura 4 trimestres e não 3, como vocês estão pensando. Porque tem esse 4º trimestre que é quando o bebê nasce, é após o nascimento do bebê. Então a gravidez, na verdade, gente, ela dura 1 ano. 9 meses na barriga e 3 meses do lado de fora. Então a minha sugestão é que o bebê durma enroladinho até 3 meses. E depois de 3 meses, passa o período da cólica, porque os primeiros 3 meses também é mais difícil, o bebê tem cólica, tem necessidade de mamar de madrugada. Passou de 3 meses, a gente começa desenrolando esse bebê, fazendo charutinhos mais soltinhos, para ele ficar mais confortável e acostumando, até que ele esteja pronto para sair totalmente do charutinho. E eu vou dar minha experiência pessoal. Eu tenho 2 filhos, né? Vocês sabem. E eu fiz isso com os meus 2 filhos e eu fui muito feliz. Todo dia, por volta da meia-noite, da última mamada, eu dava o mamar, fazia o charutinho e punha para dormir. Lá pelas 3 da manhã eles acordavam. Aí eu ia lá, tirava do charutinho, dava mamar, trocava a fralda e charutinho de novo, enrolava eles. Até eu perceber que eles estavam prontos para dormir sem o charutinho, né? O que acontece por volta dos 3 meses de vida. E aonde esse bebê vai dormir? Ele pode dormir no quarto com os pais? Pode. Não tem problema nenhum ele compartilhar o mesmo quarto que os pais. Mas ele não pode dormir na mesma cama que os pais. Não é seguro. Bom, e aí o bebê já fez 3 meses. E agora? Como que a gente pode começar a organizar melhor esse sono do bebê? O sono do bebê diminui, ele já não passa mais 20 horas dormindo, ele já passa 14, 16, 18 horas. Os intervalos acordados ficam mais prolongados. As horas de sono contínuo aumentam, ele já tem capacidade de ficar 6, às vezes até 8 horas seguidas sem dormir.
Muito importante colocar para dormir sempre no mesmo horário, por volta de umas 21, alguns bebês mais cedo, outros mais tarde, mas manter a periodicidade. E importante, começar a retirar a mamada da madrugada, que deve sair até por volta do 6º mês de vida. Quando a mãe pensa que o bebê dorme a noite inteira, ela está enganada. Todo bebê tem 4, 5 despertares durante a noite. E aí que está a questão. Ele precisa aprender como voltar a dormir sozinho. Nós mesmos não dormimos a noite inteira. Quantas vezes a gente acorda porque está com calor, porque está com frio, porque teve um pesadelo, porque escutou um barulho. E o que eu faço quando eu acordo? Eu abro o olho, dou aquela olhadinha no meu quarto, viro, mudo de posição e volto a dormir. Agora, pensa bem, eu dormi, eu estava na minha cama, deitada do lado do meu marido. 3 horas da manhã, por acaso, acordei. Achei que o meu bebê tivesse chorado, abri o olho, mas ele nem está chorando. Viro do lado e meu marido não está. Eu vou voltar e fechar o olho e voltar a dormir naturalmente? Não vou, eu vou ficar preocupada, eu vou levantar, vou ligar, vou saber o que aconteceu com o meu marido. Então, coloquem-se no lugar do bebê. O bebê dormiu, ele tinha uma mãe carregando ele, muitas vezes ele tinha um peito na boca dele. 3 horas da manhã ele acordou, não está com fome não, acordou porque está acostumado a acordar. Abre o olho, a mãe não está do lado dele. O que vocês acham que esse bebê vai fazer? Voltar a dormir? Ou ele vai chorar? Mãe, cadê você? Cadê o peito? O que eu faço agora que eu não estou acostumado? Tá? Então, muito importante o bebê ter a memória, a última memória do berço e não da mãe nem do peito. E se ele acordar de madrugada, o que eu faço? Se ele chorar mais do que alguns minutos, porque eu posso deixar lá um tempinho, mas se ele chorar, vou até o quarto dele, não acendo a luz, não brinco com ele, não tiro ele do berço. Dá uma olhadinha se tá tudo bem, vejo se a fralda não vazou, se o bebê não tá com calor, com frio, se não tá acontecendo nada. Fala algumas palavras, conforte esse bebê com algumas palavras, mas sem acender a luz. Fica com o bebê alguns minutinhos, dá uns tapinhas, dá um carinho para esse bebê, mas o ideal é sair do quarto assim que ele acalmar, mas antes dele voltar a dormir, certo? Agora o meu bebê já fez 6 meses. E aí agora a coisa fica mais séria. Não podemos mais dar a mamada da madrugada. Temos que cortar essa mamada noturna. Não há mais necessidade dele mamar de madrugada. Já está na hora de passar esse bebê para o quarto dele. Se ele ainda dorme com os pais, agora não precisa mais. O bebê precisa aprender que os pais não estão disponíveis toda vez que ele acordar. Como ele não vai ver o pai e a mãe, fica mais fácil dele entender isso. E também ajuda a mãe. Tem mãe que tem sono muito leve, qualquer mexidinha no bebê ela acorda. Se o bebê está no outro quarto, facilita para essa mãe também. E muitas vezes a gente pode oferecer para esse bebê um objeto de transição. Um travesseirinho, um bichinho de pelúcia. Por quê? Porque isso dá segurança para o bebê e ajuda a entender ele, a passar melhor por essa fase da separação dos pais que acontece agora com 6 meses. Então eles se beneficiam desse objeto de transição. Lembrar, gente, que um bebê de 6 meses, ele é capaz de ir para a cama sem chorar, começar a dormir sozinho, dormir no próprio berço, no escuro e entre 9 e 12 horas de sono ininterruptas. Vamos fazer isso? Posição para esse bebê dormir. Barriguinha para cima. A vovó antigamente mandava colocar de lado. Hoje a gente tem clareza em orientar vocês. Barriguinha para cima para dormir, tá? E nos Estados Unidos fizeram umas campanhas interessantes, era back is best, ou seja, costa é melhor. Nos países de língua latina, boca riba, boca para cima para dormir. E no Brasil, a campanha, vocês já viram quando a gente vai colocar pipoca no micro-ondas? O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar que lado que está para cima. E aí no Brasil lançaram a campanha exatamente este lado para cima. Então o bebê precisa aprender a dormir de barriguinha para cima, porque é mais seguro para ele. Bom, é importante também comentar que o bebê, quando ele dorme de barriguinha para cima, acaba que ele lateraliza a cabecinha dele. E ele vai olhar, vai deitar a cabecinha para o lado que está o pai. Se o meu berço está aqui, a minha mãe está aqui, a cama da minha mãe está aqui e aqui está a parede, naturalmente vai ficar para esse lado. Então é importante a gente mudar a posição do berço, do bebê no berço. De vez em quando colocar ele para um lado, de vez em quando colocar ele para o outro, para que ele possa variar o lado que ele está olhando e não ficar com alguma postura viciosa para esse lado. Bom,
Ai, doutor, eu não posso usar travesseiro? O berço do bebê realmente tem que ser pelado, sem nada? Tão ruim, né, dormir sem travesseiro? Por que a gente adulto gosta do travesseiro? Porque se eu durmo sem travesseiro, a minha cabeça hiperestende e aquilo não é confortável para mim. Agora, por que o bebê não precisa do travesseiro? Vocês lembram aquele ultrassom que vocês fizeram quando vocês estavam grávidas? O que dava para ver no ultrassom? Só cabeça, né? Então a cabecinha do bebê ela é muito grande, ela não precisa desse apoio do travesseiro. Naturalmente, quando o bebê deita, ele já fica bem posicionado. Então não precisa e não é seguro para o bebê usar travesseiro até ele completar 6 meses, para evitar a síndrome da morte súbita do lactente. E para terminar, vou contar uma historinha. Existe um relato na Bíblia dessa síndrome da morte súbita. Conta a história, conta a Bíblia, que tinham 2 mulheres dormindo que moravam na mesma casa, porque antigamente, né, as pessoas moravam juntas, as famílias, e elas tinham bebês da mesma idade. À noite, um bebê faleceu, provavelmente da síndrome da morte súbita, porque ele estava saudável. Essa mãe, quando acordou no meio da madrugada, viu que o seu bebê tinha falecido, ela teve uma ideia e trocou com o bebê da outra mãe. Esta outra mãe, quando acordou e viu o seu bebê falecido, reconheceu que aquele que estava ali do lado dela, morto, não era o filho dela. E aí ficou aquela discussão, é meu, é seu, quem vai resolver isso? E foram atrás do rei Salomão. A Bíblia nos conta que rei Salomão era a pessoa mais sábia que existe no mundo. E ele usou a sabedoria dele para decidir essa história. Ele pediu ao guarda, pegue uma espada e divida esse bebê ao meio, metade para cada mãe. Na mesma hora, uma das mães se ajoelhou e disse, não, de forma nenhuma, eu estou mentindo, esse bebê não é meu, esse bebê é desta outra mãe, pode entregar para ela. E ele reconheceu ali a verdadeira mãe e entregou para ela. Então, isso é só para ilustrar, né? E comentar novamente a importância do sono para o bebê. Revisando, vamos ensinar os nossos bebês a dormir, vamos colocar eles para dormir acordado, vamos começar a tirar a mamada da madrugada a partir de 3 meses, no máximo até 6. Com 6 meses, vamos passar esse bebê para um quarto separado, vamos colocar esse objeto de transição para dar um pouquinho de aconchego para o bebê. E se por acaso você fez tudo isso e mesmo assim o seu bebê não está dormindo bem, nós vamos ter uma outra discussão, uma outra aula sobre o bebê que já está com problemas para dormir. Boa noite para vocês, boas noites de sono para os seus bebês.